Senhores, uma boa tarde a todos. Novamente aqui, Axis Health Finance com o nosso programa Unimed em Pauta. Dessa vez estou com o Dr. Newton, o vice-presidente da Unimed Teresina. Unimed que tem bastante coisas interessantes para contar aqui para a gente. Dr. Newton, muito obrigado pela participação. Uma satisfação falar com o senhor. A gente já tem nos encontrado aí em diversos eventos, a gente conversa, e agora a ideia é trazer esse conteúdo que a gente bate papo para ajudar e contribuir com o sistema Unimed como um todo, com os diretores, né? Como tradicionalmente a gente faz, doutor, nas nossas entrevistas aqui, gostaria de iniciar pedindo que o senhor, né, se apresente, conte um pouquinho aí do seu currículo, um pouquinho da história como gestor aí do sistema Unimed e da própria Unimed Teresina, né? Hoje como que ela está em termos de tamanho, enfim, de todas as particularidades, depois a gente vai iniciando aí o bate-papo nos assuntos. Muito obrigado, doutor. Bom, obrigado. Realmente para mim é uma honra estar participando, né, de uma entrevista como essa. Agradeço demais aqui o convite e boa tarde a todos que estão nos vendo, né, e que vão ver esse vídeo mais adiante. Bom, a Unimed Teresina, ela foi fundada no dia 10 de março de 1983, portanto ela fez esse ano 37 anos, e como curiosidade, ela tem como primeiro presidente, foi meu pai, Newton Nunes de Lima, né? Então eu sou Newton Nunes de Lima Filho. Junto com outros colegas, né, eles resolveram então montar a Unimed Teresina, que já tinha outras experiências, né, Brasil afora, e que vem sendo bem, assim, um modelo bem sucedido, né, desde então. Atualmente nós temos, na verdade, 2 convênios, né? Essa é uma característica interessante, porque no sistema nós fomos pioneiros nisso e agora temos uma outra Unimed no Rio Grande do Sul. Então o nosso grupo, ele tem a Unimed Teresina, que hoje tem 99 mil clientes, né? E também tem um convênio chamado Intermed, que tem 31 mil clientes. Então o grupo Unimed Teresina engloba hoje, atende 130 mil beneficiários. A gente ocupa hoje um market share aqui no nosso estado de 32,8%, quase 33%. A Unimed Teresina, isoladamente como convênio, ela aqui possui o maior market share, com 26%. Hoje nós temos 850 cooperados ativos. Temos uma rede própria com 2 hospitais, um hospital de alta complexidade, que tem 127 leitos atualmente, e um hospital de menor complexidade, que no momento conta com 28 leitos. Já teve 45, depois eu vou contar um pouquinho mais o que houve para ele ficar nesse tamanho. Ele é um hospital voltado especificamente para atendimento infantil, e também temos nele um centro diagnóstico que cuida de mais de 70 pacientes internados, né, em internação domiciliar, fora a assistência domiciliar com mais de 300 pacientes acompanhados. A nossa Unimed de hoje, ela tem, né, o selo de governança e sustentabilidade e o selo avançado de ouvidoria de excelência pela Unimed do Brasil. Bom, falando um pouco da minha carreira como gestor, eu atuo como gestor há mais ou menos 10 anos. Iniciei na minha clínica, eu sou sócio de uma clínica e comecei como diretor desta clínica. Há mais ou menos 3 anos eu vim para a gestão do sistema Unimed Teresina. Já sou médico cooperado há 10 anos, mais de 3 anos para cá. Eu entrei inicialmente em 2017, onde fui gerente médico da alta complexidade, que cuida dos serviços de alto custo, oncologia, hemodinâmica, cirurgia cardíaca e outros procedimentos. E desde março de 2018 eu componho a diretoria executiva e estou como vice-presidente desde então. Então, essa assim, dentro da minha capacitação, então,
além de médico, né, eu fiz toda a minha carreira médica, né, eu sou cardiologista, sou médico, cardiologista de formação, fiz toda a carreira, né, médica, cheguei a fazer doutorado pela Unifesp e depois migrei a parte da capacitação para a gestão. Então, fiz o MBA em gestão empresarial pela FGV e estou terminando agora um MBA em gestão de serviço de saúde pela faculdade Unimed. E com isso tenho procurado aprimorar cada vez mais com outros cursos, congressos, na área da gestão também. Legal, muito bom, doutor. Eu brinco que eu acho que o sistema Unimed tem que fazer não o sistema Unimed como um todo, tem que fazer uma pesquisa sobre especialidade de gestão, porque eu tenho uma percepção de que cardiologista vai para a gestão muito mais que o restante. Conheço muito verdade. Cardiologistas. Eu não sei exatamente qual que é a relação, mas como é engraçado que os gestores, a grande maioria que eu conheço dos gestores são cardiologistas. Doutor, a gente também normalmente fala um pouquinho, divide nessa palestra para ficar essa apresentação, né, entrevista, para ficar organizada, um pouquinho contando esse passado, né, que o senhor contou, aí falando um pouquinho do presente e depois a gente falar um pouquinho do futuro da Unimed de Teresina. O presente o atual presente é um presente não muito bom para a parte assistencial, muito embora as operadoras, a gente sabe que elas tiveram a geração de caixa, via de regra, né, por conta das cirurgias eletivas, etc. Mas, por outro lado, a gente teve que fazer contenção em um monte de outras áreas, né? Teve que investir muito nos recursos, principalmente para garantir o atendimento ali do beneficiário. Teve que, muitas vezes, ajudar o cooperado, né, nesse momento, porque ele, às vezes, estava dependendo da especialidade, dependendo do que ele fazia, ele pode ser que estivesse sem atividade ou com pouca atividade. E isso é papel da operadora e muito mais quando você é uma cooperativa, né? Que você tem que realmente ajudar ali as contas, né? E do outro lado tem o cliente também, que muitas vezes está precisando, às vezes, de um fôlego, ou às vezes ele precisa, quando é empresarial principalmente, né? Ele às vezes precisa de ter uma extensão de prazo, alguma coisa nesse sentido, e com a possibilidade, inclusive, de aumento de inadimplência, ou às vezes até de insolvência, né? Queria que o senhor contasse um pouquinho como é que vocês aí da Unimed Teresina, né, a diretoria e toda a equipe, fizeram, né, as atividades, enfim, como que vocês percorreram durante essa crise, que se Deus quiser vai acabar logo, a gente está vendo já começando um arrefecimento dela, né, mas de toda forma a gente passou por momentos de crise aí, de insegurança, enfim, como que vocês lidaram com essa crise? Bom, Eduardo, antes de falar da crise propriamente dita, é interessante que a gente volte um pouquinho, assim, uns 3 anos antes, quando a gente começou mesmo aqui a gestão. Em 2017, quando a gente entrou, né, na gestão mesmo, nós estávamos em uma situação econômico-financeira bem complicada. Nós chegamos a andar perto da direção fiscal, tá, da ANS, e chegamos à situação grave 1, né, naquela classificação que eles fazem lá, né, isso em 2017. Aí, em 2018, quando realmente a gestão, nós vimos que teríamos que adotar medidas urgentes para que revertesse essa situação. Então, o que a gente fez de início logo? A gente foi atrás de profissionalização. Acho que isso foi muito importante para a gente. Nós contratamos excelentes gerentes no Brasil todo. A gente fez pesquisa de headhunter mesmo, colocamos RH externo para trabalhar e nós trouxemos para cá, nós mudamos praticamente 60%, 70% do nosso quadro gerencial, trouxemos muito conhecimento de fora. Tá? Também o que nós fizemos? Nós promovemos pratas da casa que estavam, por alguma razão, subaproveitados. Então, a gente também reconheceu esses talentos internos e promovemos e colocamos em locais adequados. Essa, vamos dizer assim, conjunção de fatores fez que, no ano de 2019, então nós saímos de um prejuízo operacional de 2017 para um lucro
excepcional em 2018. E diga-se de passagem, o nosso planejamento ele foi exemplarmente cumprido pelas nossas equipes. E aí é do nível gerencial para baixo. Então ele foi absorvido rapidamente pela empresa, todos os níveis. Nós também fizemos um trabalho muito grande de comunicação, do planejamento estratégico até as bases, e ele foi efetivamente cumprido. Então, em 2018, nós tivemos um resultado, só para você ter ideia, se olhar aí, ele vai dar em torno de 20 milhões, o resultado de 2018, para uma Unimed do nosso porte, é um resultado bem expressivo. Nós dividimos pela segunda vez na história da Unimed Teresina, em 36 anos, no caso aí, sobras para os cooperados. E com isso também, em 2019, a gente entregou um resultado positivo, que você viu aí, que foi esse agora, de quase 8 milhões. Também dividimos sobras. Tá? O que houve também de importante em 2019? Nós fizemos muito benchmark entre 2018 e 2019 e adotamos um modelo de remuneração diferente para o cooperado. Em 2019, a gente instituiu um programa chamado Valoriza, onde atrelamos, além da produção, uma renda variável baseado na sinistralidade, no controle de sinistralidade. E daí começa a responder a pergunta por que a gente tem a nossa sinistralidade tão controlada. Então, nós temos até hoje, quer dizer, com a pandemia a gente acabou suspendendo, mas vamos voltar já. Mas em 2019 implantamos um programa de remuneração variável baseado no programa da Unimed BH, que é uma referência do sistema. Bom, então chegou a pandemia. Quando chegou a pandemia, em 20 de março, criamos um comitê de crise multidisciplinar, com médicos, com fisioterapeutas, com cooperados, com conselheiros, com multidisciplinar, com o pessoal de gestão e de todas as áreas. Esse comitê ele ficou responsável desde a gestão de suprimentos, ventiladores, pessoal, até gerenciamento de crises, porque, só para você ter ideia, o nosso atendimento, o volume, ele multiplicou por 6 durante a pandemia. Uma coisa interessante, como o momento da pandemia ele foi diferente até para as cidades, né, dentro do Brasil, então a gente pegou experiências, por exemplo, de São Paulo, que já tinha passado, ou que estava passando, e nos antecipamos. Então, assim, a programação antecipada, lógico, não deu para programar tudo, mas assim, a gente conseguia ver o que estava dando certo fora, o que não estava dando certo. Com isso também veio uma diminuição do custo assistencial. Mas aí aqui tem um detalhe. O nosso hospital, e aí é uma das importâncias do recurso próprio, nós tomamos uma decisão dele ficar referência para a Covid. Então, chegou um ponto, por 3 a 4 meses, ele ficou exclusivamente Covid. E por que isso? Porque para garantir para o nosso beneficiário que não ia faltar nem leito e que seria feito o tratamento na melhor qualidade possível, já que era uma doença que tinha um curso muitas vezes grave. Então, a nossa ideia é, não vai faltar nada para o nosso cliente. E realmente não faltou. A gente chegou a usar, Eduardo, protocolos mundiais, teve esse custo, a gente garantiu de fato, e não houve aqui falta de leito, não houve, muito pelo contrário, a gente absorveu, inclusive, demanda de outros estados para cá. Não sei se você sabe, mas o Piauí ele é referência para o Maranhão, para o leste do Maranhão, para o meio norte ali do país, e ele é referência para algumas cidades aqui do Tocantins, e até do Ceará, um pouco mais perto aqui da gente, eles vêm para cá também. Então, a gente recebeu pacientes de fora, conseguimos suprir a nossa demanda interna e ainda, vamos dizer assim, oferecemos serviços para outras cidades. Tá? Então, isso foi muito importante durante esse momento. Muito legal, doutor. Ainda mais Teresina, que é na divisa ali do estado, né? Então, facilita vir pacientes do Maranhão ali, né? Doutor, até aproveitando esse gancho da verticalização, né, vocês já estão verticalizados há algum tempo, como o senhor já falou, tem 2 hospitais. A gente estava até conversando aqui um pouquinho antes de iniciar a entrevista, e chama muita atenção, de fato, a sinistralidade de vocês têm uma sinistralidade baixa. O senhor já contou aí um pouquinho de um dos motivos, né, que é essa remuneração variável, que é muito interessante.
mas também a verticalização ela ajuda nesse controle da sinistralidade. O senhor estava contando sobre uma unificação, se o senhor puder contar essa ideia que vocês estão tendo, né? Claro que a pandemia aí, ela mudou um pouquinho os planejamentos, mas essa ideia de vocês de otimizar o recurso próprio, puder correr um pouquinho sobre isso, para que todo mundo conheça um pouquinho e também use isso como benchmark muitas vezes nas outras singulares. Né? Perfeito. Em 2018, quando a gente começou, como eu te falei, a gente veio de um resultado negativo de 2017. Então, nós tínhamos que tomar decisões importantes. Então, nós teríamos que intervir. Nós chegamos nessa época a ter sinistralidade de 90%, assim, inviável, já estava ruim, né? Se não houvesse nenhuma medida, certamente o destino ia ser muito ruim para a gente. Em 2018, nós tomamos várias medidas, vamos dizer assim, ousadas em relação à negociação com a rede prestadora. Tá? Houve um chamamento de toda a rede, para que houvesse uma renegociação dos contratos. Eu acho que isso foi muito importante naquele momento. Houve também, lógico que houve resistência, né? Porque todo mundo tem ali o seu interesse, não foi fácil de fazer isso, mas com muito diálogo e com muito transparência, nós mostramos os números e fomos para o debate na tentativa de ganhar a rede como parceira. O segundo motivo foi a melhora da regulação e auditoria. Não está do jeito que eu gostaria ainda, mas a gente melhorou muito também. Isso também contribuiu. E onde entra o recurso próprio aí? O recurso próprio, ele é um balizador de procedimentos, de valores, de quais procedimentos você deseja ter em casa, quais você deseja ter fora. Nós hoje temos dentro do recurso próprio aproximadamente metade do nosso custo hospitalar, assistencial, e uma outra boa parte de exames e consultas. Quando nós vamos negociar, nós sentamos numa mesa de negociação hoje, nós sabemos exatamente quanto custa cada procedimento, quanto está a margem daquele procedimento. Então isso para a gente é muito importante na hora de discutir. E outra, se não chega num consenso, não, tudo bem, a gente faz no nosso recurso próprio, sem problema. Então, assim, lhe dá mais poder, né? O recurso próprio, ele lhe dá essa força. Então, a sinistralidade, ela foi controlada, e além do que eu falei agora há pouco, valoriza, né, um programa para remunerar o cooperado se a sinistralidade estiver controlada. Isso aí faz com que ele pense um pouco melhor quando for solicitar exames que, entre aspas, poderiam não ser solicitados naquele momento, né? O paciente já tem algum exame recente, enfim, dá aquela filtrada no que é realmente necessário e isso ele ganha com isso. Então, é uma forma da gente, lógico, nunca impedindo o paciente de ter acesso. Isso, a caneta do médico, ela é soberana, e ainda mais numa cooperativa. Isso é certo. Se o médico solicitar e achar que aquele procedimento é o procedimento indicado para o paciente, ele vai ser feito. Isso é diferente de outras operadoras. Outras operadoras, onde a regulação é muito forte e o trabalho em cima da sinistralidade, porque eles querem o quê? Eles querem gerar lucro para vender, entre aspas, o negócio para os acionistas. Tá? Então, por isso o controle da sinistralidade, normalmente, Unimed trabalham com sinistralidade alta, 85%, 82%. Nós botamos uma meta de 79%. A nossa meta do programa é 79% e nós estamos conseguindo, certo? A pandemia, ela deu uma controlada natural, né? Porque as pessoas, por medo, não vão fazer os procedimentos. Isso aí já está muito bem colocado, né? Porém, quem tem recurso próprio, houve um aumento de custos também por conta de materiais, EPIs, ventiladores. Isso muitas vezes nem é colocado. É diferente você ter uma operadora que não tem recurso próprio, ela certamente diminuiu aquela sinistralidade e não teve outra contrapartida de custo, mas quem tem recurso próprio teve esse problema também, porque você teve que investir no seu recurso próprio. E um outro problema foi a questão da inadimplência, né? Que também houve uma perda de receita aí durante esse período, e está havendo, né? Isso ainda vai se reverberar por alguns meses. Essa relação do recurso próprio, a gente chegou até a fazer um vídeo sobre isso
anterior aqui, doutor, que a gente falou, a gente mostrou essa relação, né? Quando você tem um recurso próprio, exclusivamente nesse período do Covid, aconteceu isso mesmo, né? Ou seja, o hospital, ele ficou ocioso, então gerou por um período, né? Então se gerou um custo maior, teve que fazer investimentos, etc. Enquanto que não é verticalizado, esse prejuízo, vamos dizer assim, no hospital, ele ficou para o credenciado. O grande problema é que esse credenciado ele vai voltar com uma inflação muito alta para poder cobrir esses prejuízos do período anterior. E, além disso, quando vier toda essa enxurrada, né, vamos dizer assim, de procedimentos que ficaram parados por um período, quem tem recurso próprio vai conseguir controlar melhor isso, porque vai ter justamente esse controle das operações que vão ser feitas. E quem não tem, você vai acabar tendo uma sinistralidade mais alta. Então, é um período que ficou um pouquinho pior, mas a tendência é que agora, na regularização, né, desse segundo semestre, ano que vem, quem tem recurso próprio vai ter uma vantagem muito grande. Eu brinco que eu falo assim, o ideal para a Unimed seria inaugurar um hospital, quem conseguisse inaugurar um hospital em julho, agosto, seria o melhor dos mundos, né? Não pegou o período ruim do recurso próprio e vai pegar o período bom aqui. Acho que não aconteceu nenhum caso desses aí. O mais perto que eu vi foi do Sul Capixaba, lá o hospital da Unimed Sul Capixaba, que ficou conhecido pelo primeiro fundo de investimento imobiliário lá, e inaugurou em março, né, justamente na pandemia. Foi bom para aproveitar, para poder ter, né, a retaguarda ali necessária, mas, por outro lado, já começou com um custo altíssimo ali de Covid, né? Tudo bem. Doutor, uma outra questão, aproveitando o gancho que o senhor falou aí um pouquinho da concorrência, né? A gente sabe que o sistema Unimed como um todo, ele está tendo aí concorrentes cada vez mais pesados. Desde 2015 isso começou mais a fundo. A gente também fez alguns vídeos falando sobre isso. Mas eu gostaria que o senhor conhecesse um pouquinho primeiro sobre assim, o que vocês enxergam, né, do lado bom da concorrência, no sentido de que as Unimed poderiam copiar, vamos dizer assim, da concorrência, e também, no caso específico da Unimed Teresina, né, o que, na visão da diretoria atual, na sua visão, doutor, ela poderia estar fazendo que ainda não fez, né? Ou seja, quais são os passos que vocês entendem aí dentro do planejamento para melhorar ainda cada vez mais, dar mais condições para os cooperados, etc. Bom, a nossa concorrência aqui, ela é uma concorrência interessante. Nem sei se outros Unimedes têm esse tipo de concorrência. Algumas têm, mas assim, nós temos aqui, o nosso principal concorrente é um grupo que se criou localmente, um médico que criou um convênio, e depois esse convênio com hospitais, ele tem 5 hospitais próprios, e ele foi vendido para o Grupo Pátria. Então o Grupo Pátria comprou esse grupo, que já era um concorrente forte, e agora veio com capital do Grupo Pátria. Então você imagina aí o que nós estamos enfrentando. Essa concorrência está pelo menos 3 anos e meio dessa forma, já comprado pelo Pátria. Eles estão reestruturando. Tem lá as estratégias dele. Também nós temos aqui o Apvida. O Apvida, ele começou pequeno aqui, ele já está aqui há algum tempo, mas ele começou pequeno. Em 2018 ele adquiriu um recurso próprio, que também aumentou mais a concorrência e comprou um outro convênio local. Então ele tem hoje aqui, salvo engano, uns 38 mil vidas. Também é um concorrente. O que acontece? Estrategicamente, a gente diferenciou o nosso plano Unimed e estimulou o nosso outro plano Intermed para competir com a Apvida e com o Grupo Pátria, inclusive em relação a ticket médio, em relação ao mesmo público, né? Com isso, essa estratégia de diferenciação, ela tem dado certo até o momento, tá? Lógico que num cenário de crise, como se mostra, né, a economia vai ser bem negativo. O cenário econômico é um cenário de retração, então isso faz com que as pessoas deixem os planos mais caros e migrem para os mais baratos.
Mas nós, diferente de outras Unimed, nós já estamos, entre aspas, protegidos, mas já defendidos dessa estratégia com o nosso segundo plano. Tá? Então, esse é um movimento que a gente está, inclusive, estimulando, assim, de melhoria dos processos deste plano, com mais produtos mais enxutos, com produtos bem pensados, de forma a enfrentar os meses que virão. Enquanto isso, na Unimed, cada vez mais nós estamos investindo em qualificação da rede, temos um selo de qualidade local que nós vamos implantar na rede, o nosso recurso próprio, e na rede também vamos procurar as certificações de qualificação para os nossos recursos próprios. Em relação à concorrência, eu vejo que eles têm um controle de custo muito otimizado. Isso eu acho que a gente não consegue, não tem e talvez não consiga neste ponto, porque a própria filosofia do negócio ela é diferente. Então, como nós somos uma cooperativa médica, também nós temos que estar de olho na remuneração do médico. Se formos fazer o controle de custo pura e simplesmente, sem observar esse lado, nós vamos certamente não cumprir o nosso papel enquanto cooperativa. O que nós pretendemos é o equilíbrio e a sustentabilidade e a perenidade. Então, o sistema ele tem que ser diferenciado ao ponto de justificar que o paciente compre aquele ticket, porque ele sabe que ali estão os donos que estão trabalhando e estão se empenhando para trabalhar da melhor forma possível. Eu penso que o sistema tem que andar nessa linha. Uma outra coisa que a concorrência eu considero que tem de forma bem desenvolvida a questão do controle centralizado. Hoje tem várias operações, né, no Brasil, e nós, como sistema Unimed, nós não temos essa, entre aspas, apesar de ter uma diretriz geral, digamos assim, com a Unimed do Brasil, faz parte da filosofia que as singulares sejam independentes. Então, eu acho que ela poderia ser um pouco mais orientado no sentido uniforme, com protocolos, com padrões, com sistemas, porque senão cada um compra um sistema, no Sul compra outro sistema de TI, e enfim, e a gente não consegue potencializar o sistema. Eu acho que isso, na minha opinião, ele ainda peca. A cooperativa, o sistema cooperativo, ele tem que ser democrático. Então, é um sistema que ele é um pouco mais burocrático, um pouco mais demorado para tomar decisão. A medicina de grupo, não. Ela toma uma decisão rápida, já vai para a estratégia, vai fazendo. Então, são características, né, de sistemas. Só que nós competimos pelo mesmo cliente. Então, aí é que está. Os modelos têm que ser viáveis. E é isso que eu acho como um grande desafio de ser gestor de uma cooperativa médica. Legal. Vou dar um spoiler aqui, doutor. A gente está preparando um vídeo que a gente vai falar exatamente sobre isso. Deve sair nas próximas semanas aí também. Vou encaminhar em primeira mão para o senhor até, mas claro que vai ficar depois nas nossas redes sociais. Que é justamente isso, falando sobre eficiência. A gente vai fazer alguns cenários, né? Como seriam as Unimed se elas estivessem unidas, né, em termos de gestão e etc., num conglomerado único, ou menos, ou por estado, ou coisa nesse sentido. A gente vai fazer uma simulação, uma brincadeira aqui para avaliar como que ficaria essa competitividade, né? Que esse é um assunto que a gente sabe que está em pauta o tempo inteiro, né? Se a Unimed deveria, de fato, ser tão descentralizada, um pouco menos centralizada, se deveria ter mais prestadoras de serviço, menos operadoras de plano de saúde, se as federações deveriam assumir. A gente sabe que isso toda hora está tendo esses assuntos. A gente resolveu fazer um vídeo sobre isso. Mas legal, esse pensamento é muito interessante e eu gostei demais dessa estratégia, que realmente não é comum, de fato, nas Unimed que a gente acompanha e a gente tem conversado, que é ter um plano junto com a Unimed, que é também um plano dentro do grupo ali,
para ter mais competitividade e tal. Gostei muito, achei muito legal, muito pró-negócio isso. Assim, parabéns pelo desenvolvimento aí, doutor. Bom, doutor, para a gente caminhando aqui, né, para o final da entrevista, eu gostaria, pensando no futuro agora, né, gostaria de uma visão do senhor, da diretoria da Unimed e da própria Unimed, né, como um todo, Teresina, de oportunidades que vão ser geradas aí, como vocês estão enxergando a Unimed Teresina para os próximos anos, né, 2021 numa retomada, 22, 23 e assim por diante, e as oportunidades que vocês estão enxergando também dessa pandemia, né, que foram geradas nesse período, né, de crise. Bom, partindo já do final para o começo, a pandemia aqui para a gente, ela fortaleceu, vamos dizer assim, exponencialmente a nossa marca durante a pandemia. Como eu falei, a gente dedicou um hospital inteiro, muito bem instalado, com uma excelente assistência médica, clínica, como ele tem, para atender Covid. Então nós temos inúmeros relatos de pacientes, inúmeros, internados que saíram. Nós já demos mais de 700 altas ou mais até de pacientes Covid. Nós já atendemos mais de 1.000 acho que a última contagem que eu fiz, 1.300 pacientes. Nós atendemos muita gente lá, devolvemos muita gente para as famílias. Então isso foi um impacto positivo na nossa marca, que não teve nenhum concorrente que teve isso aqui. Então nós saímos realmente da pandemia, saímos não, né, porque ela ainda está lá, mas digamos assim, nós nos fortalecemos durante essa pandemia. Um outro ponto que a gente pode avançar aqui, dentro da nossa federação, nós temos 3 Unimedes, né? Temos outras 2 Unimedes menores, Unimedes com menos vidas, poucas vidas, e a gente entende que essas Unimedes muito pequenas, de 2, 3, 4 mil vidas, elas não se sustentarão a longo prazo, porque o custo dos procedimentos, de medicamento oncológico, eles subiram assustadoramente. Então elas não vão se sustentar. A ideia lógico que depende de todo uma conjuntura, de conversa, de negociação, mas é uma ideia nossa que elas fiquem como prestadoras nossas, e a gente tem a possibilidade, porque você sabe que existe a questão das áreas das Unimedes onde a gente não pode invadir as áreas, né? Então, isso abriria, então, um mercado imenso para a gente, para abrir para as outras áreas do interior do nosso estado, que a gente não tem, que é a região sul. A gente já está na região norte toda, mas a região sul a gente tem que obedecer esses limites das outras Unimedes. Então, isso abriria também um mercado enorme para a gente. Então, do ponto de vista mercadológico, nós temos essas possibilidades. Do ponto de vista assistencial, é melhorar cada vez mais a transformação digital e inovação, que é o que está tendo. Nós criamos um centro de inovação e inteligência. Desde o ano passado, nós temos um prêmio chamado Inovar, onde a gente seleciona e premia a melhor ideia de um colaborador nosso que seja aplicável na prática. Então, a gente pega aquela ideia, dá um prêmio em dinheiro, e aplica aquela ideia dentro do nosso processo. Tudo isso para quê? Para a gente não perder o bonde também da inovação e da transformação digital. Nós estamos caminhando para isso, investimos pesadamente em estrutura de TI no ano passado, e esse ano nós estamos fazendo a nossa inovação de forma aberta, em contato com startups e outras empresas que já têm soluções, para a gente ganhar tempo. Então, e melhorar cada vez mais esses processos. Então, tudo isso nós estamos fazendo tudo ao mesmo tempo agora, entendeu? E eu tenho muita ideia na cabeça, assim, muita coisa para fazer, mas é porque a gente tem que seguir um roadmap, senão a gente não chega em lugar nenhum, né? Então, tem que focar e ter. E uma outra coisa interessante, que é o nosso core business de vocês, que é a questão dos financiamentos, né? Nós somos uma Unimed que não temos nenhum financiamento, nós não temos nenhum dinheiro financiado. Nós temos caixa, nossa suficiência de capital está em mais de 200%. Temos hoje uma liquidez, como você viu, a nossa já está até um pouco maior aqui na minha conta, está 1,7. Financeiramente, agora é um negócio muito dinâmico. E a questão, por exemplo, dos FIs, né, dos fundos
e imobiliários, ele realmente é uma alternativa, né, para quem tem um recurso bem estruturado, que pode gerar resultado, para o próprio cooperado ter a sua cota, né, ser sócio, enfim. O que eu acho que a gente precisa, e é o que nós estamos fazendo, nós estamos trazendo vários cursos para o próprio cooperado, ele tentar entrar no mundo da gestão para ele entender, e de finanças também, né? Eu gosto muito de finanças, é uma parte que eu estudo também paralelo, e assim, mas isso é um percentual muito pequeno de cooperados. Então, antes a gente precisa comunicar, precisa explicar, ele precisa entender que pode ser uma boa, dependendo do caso. Como você falou, a gente pode, por exemplo, diminuir essa mobilização de capital, ficar mais líquido, né? Desde que seja construído de uma forma que seja bom para todas as partes. Isso é caminho para frente ainda. Nós estamos eu acho que a gente já evoluiu muito em 2 anos, muito mesmo, mas ainda tem um caminho longo ainda para a gente percorrer. Sem dúvida. Que legal, doutor. Essa oportunidade que geram, nós temos que, claro, passar pelas novas tecnologias financeiras aí. Logo vão ter até novidades, a gente tem outras formas também, além do Fundo de Investimento Imobiliário, que a gente está soltando aí para esse ano, aproveitando também essas oportunidades. Que legal. Doutor Nilton, eu gostaria muito de agradecer de novo a participação, né? Foi, sem dúvida, muito valioso aí as colocações, as ideias, os benchmarks que vão ser feitos agora pelas outras singulares que com certeza vão assistir. Tem um público bastante selecionado e bastante interessado nesses conteúdos. E por fim, eu gostaria de pedir, então, para o senhor as considerações finais, dicas aí, enfim, tudo que puder para os outros gestores também de Unimed, e ficar o nosso agradecimento aqui, doutor. Muito obrigado pela participação. Eduardo, eu que realmente assim, agradeço, eu gosto muito de comentar sobre isso, né? Você vê que passou aqui quase 1 hora e parece que passou rápido para mim. E é um assunto que eu gosto demais e gosto de trocar ideias com outros gestores, com outras gestões. Olha, o que eu realmente acho que o segredo da gestão é você trabalhar a sua cultura, sabe? A meritocracia, colocar pessoas certas no lugar certo, profissionalismo, profissionalizar mesmo. E tem um índice que eu acho muito legal, que já está aí também, a gente já sabe, que é o FIB, né? Que é a Felicidade Interna Bruta. O seu colaborador, ele tem que estar feliz lá, ele tem que saber o que ele está fazendo e por que ele está fazendo aquilo. Isso como gestão, como resultado, as empresas são feitas de pessoas. Quem entrega resultado são as pessoas. Então, eu acredito firmemente em gestão profissionalizada, em meritocracia e gestão de pessoas bem executada, com pessoas felizes, produtivas e entregando resultado. Para mim, é o resumo do que a gente precisa fazer dentro de uma empresa.